Nós iremos aqui continuar, né, dar continuidade ao nosso curso de língua portuguesa. Falaremos hoje sobre língua padrão e variação linguística. É um tema que eu gosto demais, vai ser bem legal, vocês vão gostar bastante. Eu peço perdão por não ter honrado com o meu compromisso quinta-feira de ter postado a outra aula, né? Que no caso seria essa, então mil perdões, mas hoje eu venho aqui honrar com o meu bem. Compartilhe o link da aula, compartilhe com os seus amigos, deixe o seu gostei e inscreva-se no canal. Desde já eu agradeço, muito obrigado. Quando nós falamos, certo, de língua, parece um negócio muito padronizado, mas não é bem assim, nós veremos o porquê logo depois. Mas os temas que hoje nós trataremos é língua padrão, variedades geográficas, variedades sociais, variedades situacionais, língua familiar, língua calada, cuidada, perdão, língua literária, língua popular, calão, gíria e regionalismo. Perdão se estiver um pouco mais torpo, um pouquinho mais lento, um pouquinho mais fatigado, porque eu de fato tô bem cansado. Então, se estiver com uma torpeza assim, demorando demais para falar, para criar meus raciocínios, eu peço perdão, ok? Vamos começar então falando sobre esse tema que eu gosto bastante, que é a língua padrão. Quando nós estamos falando de língua, nós temos que entender que a língua, ela é una, ou seja, a língua é uma só. Português é o português. Mas ela apresenta variedades, tanto a nível oral, ou seja, a fala, quanto a escrito. Então, quando nós estamos falando de língua, apesar de ser um corpo que ele é uno, né? Ele é uma coisa só, ele apresenta variações e diferentes tipos de variações, né? Que não se restringem só à oralidade. Às vezes nós pensamos que a oralidade é o único registro que nós temos de variação, mas existe também variação na escrita e nós vamos ver um pouquinho disso mais tarde. Para começarmos a falar sobre essa questão, sobre variações linguísticas, sobre as variedades que nós temos dentro da nossa língua, primeiro nós temos que falar daquilo que é a língua padrão. A língua padrão, como está bem escrito aí, é o emprego generalizado da língua que constitui um emprego mais ou menos estável. Como assim? A maior parte dos falantes da língua, quando estão no seu cotidiano, no seu dia a dia, eles tendem a falar eles tendem a falar todos num gênero de registro padrão, né? Não divergindo muito de léxico, não divergindo muito de estrutura gramatical, até mesmo de sotaque, né? De acentuação e etc. E é isso que nós chamamos de língua padrão. Eu tenho uma explicação aqui na gramática, vou até ousar aqui ler um pouquinho. No dia a dia, os falantes comunicam quer oralmente ou quer por escrito através da imprensa, de rádios, televisões, etc. Utilizando um vocabulário e construções e frases usuais, sem intenção de originalidade, né? Este emprego generalizado da língua, o que constitui um registro mais ou menos estável, designa-se língua padrão, ok? E esse uso padrão constitui um fator de aceitação e integração social por todos aqueles falantes da língua, certo? E ele é baseado em uma série de convenções sociais, etc. Então, assim, quando nós estamos falando no nosso dia a dia, nós tendemos, né, a utilizar um registro muito parecido entre todos nós. Apesar de, claro, cada falante tem a sua variação, fora as variações que nós falaremos depois, ela tende, assim, a um nível de estabilidade e é um emprego estável da língua. Em Portugal, a língua padrão é o chamado sotaque lisboeta, né? É o sotaque falado em Lisboa. Por isso que, assim, quando você pega aquilo que seria a língua padrão, né? A variação que seria a padrão, ela tende a ser entendida pelos demais falantes como um sotaque neutro. Como um sotaque e um jeito de falar sem sotaque ou sem qualquer tipo de especificidade, mas na verdade tem. Só que ela é tão vulgar, ela é tão comum, ela é tão ordinária, e quando comparado com outros tipos de acento, com outros tipos de sotaque, ela parece bem padrão, né? Porque de fato é isso, ela parece bem comum. Então, por isso que o pessoal fala aqui em Portugal que o sotaque mais neutro é o lisboeta. E no Brasil o pessoal vai dizer que o sotaque, por exemplo, do. Pelo menos o paulista vai entender que o sotaque dele é muito neutro e que ele não tem sotaque. Ou até mesmo o carioca, né? Vamos assistir aqui. Eu separei um pequeno vídeo, pequeno trecho do vídeo aqui do canal Portuguese with Leo. Ele é um português que ensina português
a estrangeiros na internet, falando sobre o sotaque lisboeta. Vamos ver alguns secundinhos, e é bem legal. Vocês acham que nós temos um sotaque muito complicado, é um sotaque neutro, Não, é neutro. a comparar com o resto do país? Ah, sim. É neutro. Você Neutro. percebe? Top. É assim mesmo. Se perguntarmos a um madeirense, um transmontano ou uma tripeira se eles acham que têm sotaque, eles não só respondem que sim têm sotaque, como até têm um certo orgulho no seu sotaque. No entanto, aqui em Lisboa, é comum as pessoas acharem que não têm sotaque ou que falam o português neutro. Estamos em pleno Santo António, a maior festa de Lisboa, e como tal é a ocasião ideal para falar sobre o sotaque. Depois, né? O nome do vídeo é Os Lisboetas Têm Sotaque. E aí você assiste completo, é um vídeo bem interessante, vocês vão gostar bastante, é bem legal. No Brasil, quando nós tratamos acerca de língua padrão, é um pouco confuso. Por que é confuso? Porque nós estamos falando de algo muito complexo. Complexo como? Imagine a seguinte situação. É um país com 200 milhões de habitantes. Então, você estabilizar algo que seria a língua padrão é muito difícil. Talvez há 40, 50 anos atrás, ou até mesmo 60, a língua padrão poderia ser considerada o sotaque do Rio de Janeiro, já que todos os veículos de mídia e todas as instituições públicas estavam concentradas dentro do Rio de Janeiro. Tanto que a fala de, sei lá, quase todos os brasileiros é a mais ou menos influenciada pelo sotaque carioca, né, do Rio de Janeiro. Por exemplo, os brasileiros, eles tendem a palatizar no D e no T. Nós falaremos isso depois quando falarmos de fonética. O que é esse palatizar? É esse de casa ou leite. Palatização. Isso, na verdade, vem do Rio de Janeiro e se espalha, né, por todo o país. Por isso que eu digo que, mais ou menos, nós somos influenciados, sim, pelo sotaque carioca e etc. E até mesmo pelas letras que nós aspiramos, em vez de vibrar como R, né? Boa parte do país já fala carro e não carro. Também é uma influência tanto nordestina quanto carioca, que é bem interessante. Mas hoje em dia é difícil de estabelecer, porque existem muitos critérios. Então é a questão do prestígio, é a questão da população que fala aquele dialeto específico, né? Aquele registro linguístico específico. Então, se fosse por densidade populacional, com certeza seria o paulistano, né? O paulista, na realidade. Mas não é bem assim, não é bem assim. Ok? Opa. Agora, quando nós falamos de variações, nós estamos falando das propriedades da língua de se diferenciarem em função da geografia, da sociedade e do tempo. Como assim? Você, independente se você vive em Portugal ou se você vive no Brasil, ou Angola, ou Moçambique, ou qualquer outro lugar, você sabe que se você viajar um pouquinho mais a norte ou a sul, você encontrará um sotaque bem diferente daquele que é o seu, certo? Por quê? Porque a língua apresenta essas variações. Ou, se você pegar uma pessoa que nunca foi à escola, que nunca estudou de fato a língua, e tem baixa escolaridade, que exerce uma função que exige pouco ou nenhum tipo de escolaridade, certo? E comparar com uma pessoa extremamente instruída, os presidentes da república, os magistrados, os bacharéis e etc., você vai perceber que eles têm um nível de domínio da linguagem, questão metalinguística, como eu já falei, que é diferente desse pessoal que não tem instrução. Nós estamos falando de uma outra capacidade comunicativa, que gera uma variação linguística. Também no tempo, se você comparar o seu sotaque com o da sua avó, você vai perceber que existem diferenças significativas. Por exemplo, meus avós não palatizam. O meu avô fala, são 7 horas. A latinha. Eu não falo, são 7 horas. Eu falo, 7 horas a latinha. Porque eu tendo a palatizar, como eu falei, a influência do português, que era falado no Rio de Janeiro e ainda é, né? Uma das principais e a mais famosa de todas essas variações é a geográfica. O que é a variação geográfica? É, como eu falei, quando você se desloca geograficamente e encontra um outro tipo de registro linguístico, que é diferente desse que é o seu, você está tendo contato com um outro tipo de variação, né?
em decorrência da geografia. Então, essas variedades próprias de cada região, mas que não afetam a comunicação e que são denominados também por dialetos. Por exemplo, se um lisboeta vai para o Alentejo, ele está tendo contato com outro dialeto, né? Ou chamado subdialeto. Ele não vai ter dificuldade de comunicação com o alentejano. Ele vai conseguir estabelecer a comunicação perfeitamente, como nós já falamos na última aula, como se dá esse processo de estabelecimento da comunicação. Mas ele vai perceber que o ritmo de fala e a pronunciação de alguns ditongos, algumas expressões e etc., elas são diferentes por causa dessa diferença geográfica. E a isso nós chamamos de dialetos ou variação geográfica a nível linguístico. Dando um exemplo no Brasil, se o Nordeste for para o Rio Grande do Sul, uma pessoa do Nordeste for para o Rio Grande do Sul, perdão, estou realmente muito cansado, ou se uma pessoa do Rio Grande do Sul for para o Amazonas, ou se um amazonense for para Tocantins, eles terão um choque, que é o seguinte, ele vai escutar um sotaque completamente diferente, né, daquele que ele está acostumado, às vezes nem tão completamente, mas com uma diferença até significativa, só que isso não será o bastante para afetar a comunicação, eles vão conseguir comunicar-se completamente bem, só não vão falar 100% igual. Quando nós falamos, então, de variação geográfica, eu trouxe aqui um vídeo de uma televisão chamada TV Tradição, certo? Mostrando um pouquinho do sotaque gauchesco, né? Por exemplo... Sem dúvida, a fala do gaúcho. Essa parte do vídeo. Colocamos Essa parte do vídeo, exatamente. cola fina. Maneira de dizer que a pessoa não está pilchada. Colocamos então um gaúcho para conversar com uma paraibana. E veja só no que deu. Mas aproveitando essa paraibana que está por aqui, ó, embora eu esteja meio esgualepado, mas ainda vou ter que convidar para nós dar uns rebordejos aqui no acampamento. Tu conseguiu entender o que ele falou? Sim, resbordejo significa dar uma volta no acampamento, um meio que um tour, né? Conhecer a cultura gaúcha, dar uma volta no acampamento, imagino. E a outra palavra, qual foi mesmo? Apesar de estar meio esgualepado. Será que está cansado? Será cansado, esvalepado? Mas olha, talvez tu tenha me achado mais grosso do que dedo destroncado. Nossa. A mulher até... Grosso? A mulher até se assusta. Sei, Mas bem divertido, bem legal. Agora eu também trouxe um exemplo, agora de Portugal, né, da pronúncia do norte. O norte do país... Deixa-me... Vou colocar um momento interessante aqui do vídeo. Vaca. Diz vaca ou vaca? Vaca, vaca. Foi interessante. Com V ou com B? Já é um dialeto diferente daquela que é padrão aqui em Portugal. Aí digo vaca, isso digo vaca. E boi? Digo boi. Boi. E vaca? E boi é com V. É com V. Não, também é com V da vaca? Não. A pronúncia das palavras que hoje são grafadas em português contemporâneo com um A, um til e um O, e que no português padrão, portanto, no português falado a sul, se pronunciam ão, são sujeitas a muita variação. Aqui na região do Porto, Quem quiser dar continuidade, continuar assistindo, é bem interessante, tá bem? Eu convido-vos a assistir, é bem legal. O nome dos vídeos estão todos aqui, então vocês vão poder assistir se quiserem. O nome desse vídeo é Pronúncias do Norte, é bem legal. Então, porque também aqui uma tirinha para ilustrar essa diferença geográfica. Por exemplo, a mulher vai aqui à entrevista de emprego e fala, olha, falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí varia, né? Aí varia. Mas, de novo, novamente, um pouquinho dessa variação geográfica. Então, ela não fala varia, varia. Variedades sociais. Essa é um tipo de variedade bem interessante. Por quê? Nós já não estamos falando de diferenças geográficas, porque ela pode acontecer no mesmo espaço geográfico. Mas a questão é a diferença social entre os falantes. O que é, então, essa variedade social?
designados também por socioletos, diferem conforme o tipo de educação que os falantes tiveram, a sua idade, seu sexo, a sua origem étnica e etc. Então, por exemplo, se nós pegarmos uma pessoa, como eu falei, com um doutoramento, como se diz aqui em Portugal, um doutorado no Brasil, então com um doutorado, pessoa letrada, certo? Uma pessoa literata, uma pessoa erudita, conhecedora, certo? Pessoa que tem formação, tem cabedal intelectual. E uma pessoa que nunca estudou na vida, nunca frequentou uma escola, nós teríamos um registro linguístico completamente distinto. Muitas vezes esse registro já difere de homem para mulher, de idade, como eu já falei, né? Essa questão. Uma pessoa com 70 anos de idade tem um sotaque bem diferente de você, ou o meu, que tenho 18, certo? Então essa origem étnica ela também pode afetar. Por quê? Por exemplo, eu sou descendente, vou fazer uma suposição, de peruanos. E o meu vizinho é descendente de índios. O nosso sotaque vai ter uma certa influência dessa nossa ancestralidade, dessas nossas ascendências. Okay? É bem simples essa questão dos socioletos. Fica aqui um exemplo interessante do finado ex-presidente da República, a Vossa Excelência Jânio Quadros, para mim o homem que mais bem falava o português no Brasil. Não houve outro desde que Jânio Quadros pisou no Brasil. Né? Que ele veio ao mundo, no caso. Porque, o Jânio Quadros tinha uma eloquência, tinha um domínio metalinguístico, tinha uma capacidade metalinguística que eu não vi em nenhum outro brasileiro. Nem Olavo de Carvalho, nem em nenhum outro. Nem Otto Maria Carpo. Otto Maria Carpo não era brasileiro, mas ele era uma pessoa que era muito letrada, né? E, olha, é fantástico. Eu vou colocar um pouquinho aqui da entrevista e vocês verão indo contra mim, como ele dialoga. como se usou o fato de eu estar me desquitando de Eloá. Eu conheço casais bem casados, me incluo dentre eles, que ao longo de 40 anos nunca houve um arrufo, seria tolice. Pela terceira vez emprego o vocábulo tolice de zelo. Claro, já tivemos os nossos arrufos, que acabam sempre com um beijinho recíproco. Mas uma coisa eu afirmo, ela sempre detestou a vida pública, sempre. E vou rematar pela seguinte forma: ela entende que chegou o momento de eu pintar as minhas telas e sim escrever os meus livros. Então imagina assim, se compararmos a fala do ex-presidente, da Vossa Excelência Jânio Quadros, compararmos então com um homem que nunca estudou, que exerce a função, por exemplo, de agricultor, ou qualquer outra a profissão que não exija tanto conhecimento técnico e etc., mas um conhecimento prático, que é um conhecimento importante, mas não entra ao caso no momento, que tem baixa escolaridade, ele não tem esse nível de capacidade metalinguística que o Jânio Quadros tinha, ele não tinha essa eloquência. Então nós percebemos que são registros linguísticos diferentes, ainda que eles aconteçam no mesmo local. Ou seja, eu posso pegar duas pessoas que vivem no mesmo lugar, na mesma rua, e tem um registro linguístico completamente diferente um do outro. Tem também uma questão chamada variedades situacionais. Aí nós estamos falando já do que eu falei na última aula da capacidade comunicativa, ou seja, a capacidade de adequar o seu discurso, a linguagem, ao ambiente e às pessoas que estão ao seu redor. Ou seja, eu não vou me dirigir ao presidente da República, a Vossa Excelência, por tu. Porque ele é a Vossa Excelência Presidente da República. E é exigido uma postura tal qual, certo? Diante dele. Então essa capacidade e essa variação que acontece entre as situações é chamada, então, a variedade situacional. Por exemplo, perante a professora, em sala de aula, eu não vou me comunicar como eu me comunicaria com um amigo em uma festa, certo? E eu não vou dirigir-me ao meu pai ou à minha mãe da mesma forma que eu me dirijo a um primo ou um tio ou qualquer um.
certo? Porque eles têm uma autoridade que é diferente e às vezes até mais intimidade. Depende da situação, depende do contexto. E essas variações que acontecem de acordo com o contexto, de acordo com a situação, são as variedades situacionais. Uma repórter, ela pode comunicar-se e portar-se totalmente diferente quando está ao vivo na televisão, em relação ao que ela se comporta no dia a dia, diante dos amigos, diante da família, diante dos parentes, certo? Uma boa ilustração é isso aqui. Temos aqui 2 surfistas, um tá de terno e gravata na praia, sapato social, e ele diz: "Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente?" Então perceba, é o que nós falamos, essa capacidade comunicativa, essa capacidade de adaptar a sua linguagem às situações, ela tá exatamente ilustrada nessa tirinha, né? O homem tá num ambiente completamente diferente daquilo que os seus trajes, que o seu penteado de cabelo, que a sua forma de se portar e de se comunicar exigem, né? Porque se ele tá na praia, é pressuposto que ele esteja como esse outro surfista. Sem camisa, às vezes até com camisa, mas com uma bermuda, calço, com uma prancha amarrada ao pé, um pouco mais descabelado, um pouco mais livre. Não engomadinho, né? Com terno, gravata, calça social, um fato, uma coisa bem bonita. E com um discurso todo eloquente que mais parece um registro literário da língua. Então nós devemos adaptar o nosso discurso de acordo com as situações sociais. Não nós vamos ficar parecendo esse cara aí. Língua familiar é o registro utilizado entre amigos e familiares, caracterizado pelo informalismo. Ou seja, quando eu vou comunicar-me com um amigo, né, um colega, um primo, um tio, uma tia, o pai, a mãe, eu vou utilizar uma série de palavras, uma série de gírias, uma série de estruturas gramaticais também que não são usuais dentro da língua padrão e nem mesmo nas outras formas de linguagem, porque elas são extremamente informais, né? Tratar uma outra pessoa com a qual não tenho intimidade por tu, por exemplo. Falar de vez em quando algumas palavras mais torpes, né? Umas palavras mais... eu posso dizer, um pouquinho menos adequadas, né? Às vezes utilizar formas carinhosas de se tratar a pessoa, falar de assuntos que não são comuns serem falados no meio tradicional e etc. Então essa é a linguagem que é chamada língua familiar. Ela é aquela que você utiliza entre os amigos, entre os familiares, entre os parentes. Ela é cheia de informalismos, né? Você fala da hora, maneiro, é nóis, e etc. É fish, né? E etc. Você tá utilizando caraças, né? Aqui em Portugal. Tá utilizando uma linguagem familiar, um pouco mais íntima, né? Você não vai utilizar, por exemplo, com um delegado, um policial, o presidente da república, etc. E aí entra de novo a capacidade comunicativa. Por exemplo, olha essa situação. O aluno tá em sala de aula e diz: "E professora, eu e os brother tudo, tipo assim, não estamos achando maneira essas paradinhas do new português." Entendeu? Ele tá utilizando essa língua familiar para se comunicar com a professora. E aí o que acontece é que a professora primeiro não entende, porque ela não conhece esses vocábulos, ela não conhece essas gírias, ela não conhece esses termos, então a comunicação não foi estabelecida, como nós já falamos na última aula. E também ele não está se portando linguisticamente bem, ele não está tendo essa capacidade comunicativa de adaptar o discurso às diferentes situações, certo? Temos então a língua cuidada, né, que é um registro utilizado em situações formais, nas quais não é adequado utilizarmos a língua familiar. Como eu falei, diante de um policial, num consulado, num discurso, certo? Quando você ocupa um cargo político e vai fazer pronunciamentos públicos, quando você é professor e está lecionando em sala de aula, quando você exerce uma função
de magistério, quando você está atendendo algum cliente. Você não pode utilizar a mesma linguagem que você utilizaria para com um amigo, para com um colega e etc. Você tem que adequar o seu discurso, você tem que polir o seu discurso, torná-lo um pouco mais formal, para assim você conseguir estabelecer a comunicação com a pessoa, sem qualquer tipo de estranheza, sem a pessoa sentir que você está invadindo o seu espaço, etc. Por exemplo, agora eu estou esforçando-me para utilizar uma língua cuidada, porque nesse momento eu estou lecionando, eu estou exercendo a função de professor e eu preciso portar-me adequadamente de acordo com essa situação na qual eu estou, né? Inserido. E também a língua literária, que é a língua que se é utilizada dentro dos livros literários. Né? Então você percebe que ela é utilizada nas prosas, nas poesias. E nós encontramos diversos recursos expressivos aqui em Portugal, ou figuras de linguagem no Brasil, vocabulário rebuscado e etc. Coisas que são extremamente comuns e vulgares dentro da literatura, né? Por exemplo, tem um momento lá no Evangelho de São João, em que o filho pródigo diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, trata-me, pois, como um dos teus jornaleiros. Você nunca verá alguém tendo esse nível de comunicação e comunicando dessa forma. Pelo menos não no dia a dia, não de maneira corriqueira. Certo? Essa não é a língua padrão. E nem mesmo corresponde a qualquer uma dessas variações que eu falei, senão a língua literária. Porque ela é um registro tipicamente literário que nós só encontramos na literatura. Um bom exemplo é o poema da Sofia, da Sofia Morel, se eu não estou em erro. Calma aí que eu esqueci do sobrenome. Sofia de Mello, perdão. Tava com a ideia de Morel, mas Sofia de Mello. Ela escreve um poema para uma amiga. E esse poema fala sobre o português do Brasil. Então ele diz assim: gosto de ouvir o português do Brasil, onde as palavras recuperam sua substância total. Concretas como fruto, nítidas como pássaros, gosto de ouvir a palavra com suas sílabas todas, sem perder sequer um quinto de vogal. Quando Helena Lanari dizia o coqueiro ficava muito mais vegetal. Então esse é o poema Helena Lanari, e a Sofia de Mello escreveu, né? Sobre o português do Brasil. Nós percebemos aqui diversos traços típicos, então, da linguagem literária. Concretas como frutos, nítidas, né? Ou seja, aqui nós temos uma símile, uma comparação. O coqueiro fica muito mais vegetal. Né? Aqui tem um jogo de palavras interessante entre coqueiro, vegetal e a questão do sotaque, a questão do tropicalismo dentro do nosso sotaque. É uma coisa bem interessante, mas isso não é um registro comum de se encontrar dentro da oralidade, é uma coisa extremamente literária. Falando agora de língua popular, é um registro marcado pelo uso de provérbios, despreocupação com as regras gramaticais e correção no vocabulário. E correção no vocabulário. Revela um nível de escolarização baixo. Perdão ali pelo erro entre 1 e nível. Então, assim, é um registro e ele é o comum de nós encontrarmos por aí, né? Principalmente no Brasil. Por exemplo, o uso de provérbios: pedra mole, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, o seguro morreu de velho. Um outro provérbio, deixa eu me enviar. Você lembra tantos, mas quando chega essa hora, a pessoa esquece. Por exemplo, dar uma de João sem braço, como diz a minha avó, né? Que é você dar uma de João sem braço, é você fingir algum tipo de deficiência, não no sentido de deficiência física, mas algum problema, ou você se fingir de coitadinho para você conseguir dar a volta por cima e conseguir driblar aquela situação, né? Essa também é um registro linguístico, esse também é um registro linguístico, que ele demonstra uma despreocupação com as regras gramaticais, então as pessoas fazem diversos erros gramaticais durante a sua comunicação, e também
despreocupação com a correção no vocabulário. As pessoas não se preocupam muito em, eu vou utilizar aqui um léxico rebuscado e uma série de vocábulos difíceis e complexos para que o meu discurso seja mais bonito, seja mais eloquente, etc. Não, não. E também ele revela um nível de escolarização baixo, ou seja, as pessoas não têm muita instrução, não têm um nível de escolaridade alto, e nós também entramos naquela questão de variedade social, né? Então esse é o padrão de nós encontrarmos por aí, as pessoas cometendo os erros gramaticais, utilizando um léxico até muitas vezes bem pobre, marcado de provérbios, de palavras típicas do local, né, regionalismos, etc. Um exemplo interessante que nós temos aqui, então, de língua popular é a música As Mariposa, do Adoniran Barbosa, que é assim: As mariposa, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada pra se esquentar. Elas roda, roda, roda e depois se senta em cima do prato da lâmpada pra descansar. Eu sou a lâmpada e as mulher é as mariposa que fica dando volta em volta de mim todas as noites só pra me beijar. Então, ó, nós percebemos aqui um erro de concordância. As mariposa, seria as mariposas. Fica dando volta, seria ficam dando volta. No caso, aqui também outro erro de concordância. E aqui é volta, né? Que tem um erro de pronúncia, não é volta, é volta. Lâmpada, em vez de lâmpada, para se esquentar, com I, né? Sem C. E aqui nós temos o infinitivo sem o R no final, marcado aqui pela acentuação aguda. Elas roda, roda, roda e depois se senta. Nós temos aqui, então, um erro de concordância também, que elas rodam, rodam, rodam e depois se sentam, né? E não depois, em cima do prato da lâmpada novamente, e assim vai. Aqui de novo, e as mulheres é as mariposas, não? E as mulheres são as mariposas, né? Aqui mulher, um registro interessante. Então aqui é um registro popular típico da língua, um registro de como era o português falado em São Paulo, aí há umas 3, 4, 5 décadas atrás. E que ainda é hoje em alguns aspectos. Vou falar um pouquinho então de calão. Calão é o registro da língua no qual se utiliza termos com sentido grosseiro. Simples. Então, palavras como imbecil, vou falar aqui mijar, cagar. Você dizendo em público, eu vou mijar, é algo extremamente grosseiro, é algo extremamente até pejorativo em certo sentido, né? Fora os palavrões, que são muitos e que, pronto, eles entram e enquadram-se então aqui na questão do calão, né? Muito simples. Por isso que as pessoas falam, fala baixo o calão. Tem até essa tirinha bem interessante que eu separei, né? A senhora fala palavrão, vó? Jamais. Da minha boca nunca saiu e nem sairá palavra de baixo calão. Novamente um calão baixo. Muito bem, vó. Mas se fizerem questão, eu posso mandar por escrito. Ai. Temos também a questão da gíria. A gíria em termos linguísticos não tem a ver com aqueles termos, né? Que nós estamos acostumados. Por exemplo, mano, meu, da hora, é legal, era considerado uma gíria antigamente. Mas sim com a variedade da língua utilizada por grupos socioprofissionais restritos. Por exemplo, os mecânicos, quando comunicam, ou os mecânicos, quando falam entre si, etc., eles utilizam um léxico muito próprio deles. Um carburador, motor, escapamento, uma série de termos que são comuns somente às pessoas daquela área, né, que trabalham com aquilo. Da mesma forma, os astronautas, por exemplo, os chefes de cozinha, os pedreiros, né, os trolhas, os agricultores, os futebolistas, por exemplo, escanteio, gol, goleiro, zagueiro, atacante, certo? Meio de campo, são termos que são comuns às pessoas daquela área. Igual se você conhecer um médico, provavelmente se ele começar a conversar de medicina com você, você não entenderá nada, porque ele vai falar em termos técnicos que são comuns somente às pessoas que trabalham com aquela profissão ou que têm no mínimo contato com as pessoas dessa profissão.
O regionalismo já é uma questão mais interessante, porque são as características da língua usada numa determinada região. E essas características, elas são lexicais, elas são fonéticas, elas são sintáticas muitas vezes, semânticas. Então, uma série de características que variam de acordo com a região na qual o falante se encontra. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Tem um texto aqui das Mulheres de Nazaré. Né? É uma transcrição literal daquilo que as Mulheres de Nazaré dizem. Olha cá, Mar da Luz. Que queres tu, Mar Santana? E quero eu? Quero saber em que contos me foste meter com a Lianor na borda d'água. Eu? Só se está pardinal. Estou sim. Vem cá tomar o bafo. Pensas que só como a ti, que vinhas noutro dia areada pelo caminho de fora. Como sabes que o teu homem só vai ao mar quando ele está rojo? Por isso é que se falas dessa maneira. Então, o meu homem não é tanto como o teu. Então, por exemplo, pardinal como bêbado, como a ti, em vez de como tu, caminho de fora em vez de trada, umas questões fonéticas, por exemplo, Lianor, homem. E é interessante, essas questões nós encontramos em todos os lugares. Nós encontramos em Portugal, quando nós vamos, por exemplo, aqui a Nazaré, quando nós vamos aqui ao Porto, onde eu vivo, quando nós vamos ao Alentejo, a Évora, a Beja, a Faro, etc. E no Brasil também, quando se vai ao Nordeste, ao Piauí, ao Ceará, ao Maranhão, Pernambuco, Paraíba, quando se vai ao Norte, Amazonas, Pará, Amapá, Rondônia, ao Centro, se vai ali ao Mato Grosso, não, perdão, a Tocantins, a Goiás, ao Sul, quando vamos ao Rio Grande, a Santa Catarina, São Paulo, quando você vai para a capital já é uma coisa, quando vai ao interior é outra, Rio de Janeiro, e assim vai, e assim vai. É uma riqueza regional lindíssima. Só que a norma padrão, o desenvolvimento do ensino público, o desenvolvimento do ensino da língua e os meios midiáticos, eles tendem a uniformizar toda a linguagem. No sentido de que, como nós consumimos sempre os mesmos... Como eu posso dizer? Toda vez que eu ligo a televisão, ela está falando na língua padrão. Quando eu vou ao YouTube, quando eu vou ao telemóvel, celular, quando eu vou ouvir um pronunciamento oficial. Então, acaba que nós absorvemos essa linguagem padrão e, infelizmente, vai matando os demais dialetos, os demais regionalismos, e eles vão perdendo-se cada vez mais e mais e mais. E até que um dia ele morre, esse regionalismo. Tanto que, como eu falei, em São Paulo falava-se latinha e sete, e hoje em dia se fala latinha e sete, por influência da língua padrão, que era o português falado no Rio de Janeiro pelos cariocas. Certo? Então, uma coisa bem interessante, algo bem legal. Espero que você tenha gostado dessa aula, né? Tá sendo bem divertido fazer essas aulas. Né? Estamos ainda caminhando, né? Os primeiros passos dentro da linguística para que nós possamos, então, adentrar ali